A medicina, iniciada há milênios na ilha de Kos, sob a sombra de Hipócrates, é uma das artes mais antigas do mundo. Suas práticas e princípios ecoaram nos séculos, atravessando oceanos até chegar ao Brasil, uma terra nova, cheia de desafios. Desde então, a história da medicina foi marcada pela busca incessante por dignidade, ética e respeito ao ser humano. Valores que viriam a ser defendidos, séculos depois, por uma instituição fundamental, o Conselho Federal de Medicina. Em 1924, no primeiro Congresso Brasileiro de Estudantes, surgiu a proposta de uma comissão de ética profissional, com o apoio da Academia Nacional de Medicina. Apesar de não se concretizar, a ideia ganhou força nos anos seguintes. O Sindicato Médico Brasileiro, fundado em 1927, liderou então a mobilização pela criação de um órgão que normatizasse e regulasse a prática médica no Brasil. A primeira lei brasileira que previu a criação dos Conselhos de Medicina foi sancionada em 1945 pelo então presidente Getúlio Vargas, estabelecendo as bases para a regulamentação da profissão. Foi através desta lei que a existência do CFM passou a ser vista com maior realidade, sendo o ato embrionário para o surgimento do CFM. Mas foi em 1957, com a Lei 3.268, sancionada pelo presidente Juscelino Kubitschek, que o Conselho Federal de Medicina passou a existir de forma plena, como autarquia federal, passando a se tornar, nos tempos atuais, na maior entidade médica do mundo em número de profissionais inscritos. Para que nós possamos ter um conselho sólido, nós temos que fazer resoluções que protejam a sociedade brasileira. Se alguém pensa que o conselho é um órgão de proteção do médico, não, ele é de proteção da sociedade brasileira. Ao longo das décadas, o Brasil viveu transformações profundas. O CFM assumiu um papel ativo em grandes temas nacionais, tanto como guardião como voz em defesa da saúde do cidadão. Participou dos debates da criação do SUS, colaborou para políticas como o Programa Nacional de Imunizações, PNI, e o fortalecimento das especialidades médicas. O papel fiscalizador e normativo do CFM ficou ainda mais evidente a partir dos anos 1990 e 2000. A discussão sobre o ato médico foi um dos projetos de maior importância que o Senado da República pôde discutir naquela legislatura. Na pandemia, o Conselho respondeu com rapidez, regulamentando consultas virtuais e garantindo segurança jurídica e ética na maior crise sanitária em um século. A Covid foi uma das maiores catástrofes sanitárias da história da humanidade, particularmente no Brasil. Foram 700 mil brasileiros mortos. À época, nós estávamos lidando com uma doença completamente desconhecida, que parou o mundo, literalmente, uma doença sem tratamento, altamente transmissível e com uma mortalidade altíssima. E o Conselho Federal de Medicina, à época, ele foi muito demandado. E em muitos momentos, nós estávamos como todos, nós ficamos sem saber quais eram as melhores opções. Discutimos muito e publicamos o Parecer 4 de 2020, em que nós atribuímos ao médico a sua responsabilidade dentro da sua autonomia de tratar o seu paciente, no caso concreto, ou seja, aquele paciente que estava em frente do médico, da melhor maneira possível. Foi um período muito difícil. E o Conselho Federal de Medicina, ele se fixou num pilar sagrado da medicina hipocrática, né, que é a autonomia do médico. Então, a época foi dificílima, eu repito, porque todo mundo dava opinião. Juízes dando opinião, promotores dando opinião, a imprensa dando opinião. E o Conselho Federal de Medicina ele não tem como retroagir. O Conselho Federal de Medicina ele tem sempre que estar como objetivo a boa assistência médica à população. A maior preocupação do Conselho Federal de Medicina é com a abertura indiscriminada de escolas médicas. Por isso surgiu, no caso, em minha ideia, no ano de 2004, no PE, num projeto de lei do Senado
de número 2017, quando eu apresentei a necessidade do exame de proficiência para aqueles que formassem na função médica. O brasileiro e o cidadão têm direito a uma boa medicina. E a boa medicina passa por bons médicos. E bons médicos demandam uma avaliação do seu conhecimento, do seu preparo para o exercício desse verdadeiro sacerdócio. O médico é aquele que exerce a profissão, na minha opinião, que mais se aproxima de Deus, porque ele garante a vida, ele preserva a vida, ele salva vidas, ele muda perspectivas, ele dá esperança para o paciente. Preservando o nosso direito e cuidando da qualidade da formação médica, prestar um serviço de maior qualidade à sociedade brasileira. A trajetória do CFM também é marcada por seu papel judicante e de fiscalização, garantindo a ética e a qualidade no exercício da medicina. Sua articulação com os poderes do Estado ajudou a estruturar não apenas as regras da profissão, mas os próprios caminhos da democracia e das políticas de saúde. Hoje, o Brasil conta com mais de 670 mil médicos, de perfis variados, de todas as idades, de todos os cantos. O Conselho Federal de Medicina tem a missão de construir pontes entre gerações, entre tradição e inovação, entre ética e tecnologia. Do pioneirismo da Ilha de Cós às novas fronteiras digitais, o CFM segue vigilante, comprometido, reconhecendo que a defesa da vida é a essência permanente da profissão. O Conselho Federal de Medicina é parte indissociável da história do Brasil e da história de cada brasileiro. São 80 anos de luta, inovação, vigilância e reinvenção, protegendo princípios e defendendo a vida. O CFM olha para o futuro sem perder de vista o passado, pronto para construir, ao lado de médicos e pacientes, mais capítulos de uma das mais belas histórias do país. A história da medicina brasileira.